Este podcast é produzido por QK Brasil Multimídia. Domo, bem-vindos ao QK Brasil. Meu nome é Douglas. E eu sou a Sueli Gucci. Muito prazer. Ô, Sueli, beleza? Como é que tá? Tudo jóia, Doug, e aí? Tudo bem. Semana Que difícil, hein? Ultimamente as semanas têm sido difíceis. Pois é, Sueli. Eu tenho duas coisas pra te falar. Sim. Uma muito legal e uma, eu não sei se é ruim ou se é bizarra, né? Ultimamente tem muitas coisas bizarras por aí, né? Exatamente. Então, você quer o quê? A ruim ou a bizarra? A ruim ou a bizarra? Ou a boa. Ou a boa. Vamos começar de leve, uma boa, Uma né? boa. Só pra começar devagarzinho, né? Pois é. Não sei se você ficou sabendo que o nosso querido Johnny Sasaki, ele se candidatou a vereador. Sim. Ele está no Brasil. Isso. E foi eleito. Sim, conseguiu lá em São Vicente, né? A primeira eleição dele, conseguiu se eleger, né? É um representante aqui, né? Dos Nikkeis aqui, né? Lá bacana, na Baixada, né? Santista, né? Bacana, né? Você vê que o cara, ele tem um foco para fazer as coisas. A primeira eleição dele e ele se elegeu, né? O Johnny tem isso, né? Ele foca nas coisas que ele almeja, né? E ele vai atrás, Exatamente. Ele corre atrás. E é uma pessoa do bem, né? Super do bem, né? Sim, e ele tem o apoio aqui da comunidade daqui, né? Exatamente. Nossa, pessoal lá. Fiquei muito feliz mesmo. Na verdade, é muito importante pra gente ter um representante lá, né, que fala em nome dos Nikkeis que aqui estão, né, dessa comunidade que trabalha aqui, né, que sempre foi uma comunidade que mandou sempre muita grana pro Brasil, né, e que necessita muito do apoio, né, dos governantes lá do Brasil, né. Eu tenho certeza que se ele puder fazer alguma coisa pelo pessoal daqui, eu tenho certeza que ele vai fazer, né? Com certeza, a gente tá contando com isso, né? Porque ele sempre fez coisas muito legais aqui, né? Eu acredito que o povo de São Vicente só tem a ganhar com ele lá, né? Sim. Pelo menos é uma pessoa correta, né? O pessoal ali da Baixada realmente tem muita necessidade ali, principalmente São Vicente, né? Tem uma série de problemas que realmente precisa de alguém que trabalhe em favor, né, da política ali, andar corretamente ali, em prol da sociedade mesmo, né? Exatamente. Vamos ver aí. Com certeza ele vai se esforçar, é o primeiro mandato dele, ele vai se esforçar para garantir, né, a credibilidade dele junto à política no Brasil. É isso aí. Então, em nome do QK Brasil, a gente manda muita sorte, muita força de vontade, que eu sei que ele tem, mas um pouquinho mais não vai fazer falta, né? Claro. E nossos parabéns para ele, né? Sim. Omedetou. Né? Boas energias aí para ele, né? Que faça um bom mandato. Isso aí. E agora, vamos para bizarra. Eu acho que é ruim, mas é bizarro, né? Porque é sobre aqueles vietnamitas que roubaram porcos e até vacas, né? Na verdade, a onda de crimes ali aqui, né, que tem crescido ali com a comunidade vietnamita, né, eles, na verdade, eles vêm aqui para trabalhar aqui no Japão, o sistema que eles são recrutados, né, é um sistema diferente, né, eles vêm aqui ganhando pouco, o salário deles é dividido, né? Ganha uma parte aqui e a outra parte eles só vão receber lá no país deles, né? Posteriormente. Então, eles chegam a passar necessidade aqui porque recebe muito pouco, né? E
E assim, eles são obrigados a ficar no local de trabalho que eles estão, né? Alguns, né, Sueli? Porque já tem o pessoal que está mais tempo aqui. Eu tô falando porque eu tenho convivência, né? Sim. E geralmente, eu sei de que vietnamita, de que tipo de imigrante você está falando. Contrato, sim. Eu sei qual que você está falando. Só que tem o que está aqui mais tempo, né? Que consegue tirar o visto e tudo mais, né? E geralmente eu não vou ficar acusando nem nada, né? Que não vem ao caso também, né? Mas eu acho que esses que estão mais tempo aqui que acaba ficando mais malandro, né? Certo, bom, comunidade é comunidade, você não precisa falar, na verdade, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, no Brasil, com os colombianos, os bolivianos. Exato. Né? O pessoal que já está estabelecido, né? Traz aquele pessoal que acaba virando semi-escravo, né? Acaba vivendo em condições de miséria aqui, né? Alojamentos com muita gente morando junto, né? Aquela coisa, né? São explorados, né? Isso acontece aqui também com esse pessoal, né? Com esse pessoal do Sudeste Asiático aqui. Né? E o que acontece, na verdade, muitas vezes é que alguns que estão vindo aí como estagiários também, eles estão fugindo, né, dos trabalhos, dos contratos deles, acabam ficando ilegais aqui, criam outro problema, sabe? Complicadíssimo, né? É complicado. Mas o que eu achei bizarro, Sueli, sabe o que foi? Foi o cara ter entrado com um porco dentro do apato, né? Ah, sim. Como é que a pessoa consegue entrar com um porco dentro de um apato, né? Porque você veja bem, você já está bastante tempo aqui, né? Sim. Então nós sabemos que onde você estiver, o que você estiver fazendo, sempre vai ter alguém te olhando. Sim. Não é verdade? Você pensa que não tem ninguém vendo, né? Porque tá tudo silencioso e tal, mas sempre tem alguém que tá olhando, né? Que sabe exatamente o que você tinha na mão, o que você tá fazendo, né? Sim, sem contar que aqui nós estamos no ano 2020, né? Em todo lugar tem câmera para tudo quanto é lado também. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, que nem eles entraram com o porco dentro da casa. Bom, até aí você vai falar, não, tudo bem, vamos supor que eles entraram de madrugada. Né? Mas aqui, Doug, as paredes você escuta tudo, né, praticamente. Exatamente. Na maioria dos apartamentos, um barulho mais estranho, um barulho mais alto, você escuta. Você escuta, né? E não bastasse eles terem entrado com o porco dentro do apato, eu não sei nem como é que eu falo, eu sei dar risada, né? Mas não bastasse eles entrarem com o porco dentro do apato, eles mataram o porco dentro do apartamento, né? Exatamente. Porque, eu não sei, eu ia passar muitas férias no interior, assim, então eu já vi como é que mata um porco. É uma barulheira danada, né? Uma gritaria terrível. Como é que o cara faz uma coisa dessa dentro do apato e ninguém sabe, ninguém dá conta, né? Eu sei porque meu pai gostava de leitão no Natal, né? E mesmo a gente morando em São Paulo, ele tinha, né? Na década de 70, assim, ele sabia de umas chacrinhas ali no Parque Novo Mundo que ele conseguia comprar porco, leitão, né? Ele comprava uns leitãozinhos e minha mãe matava em casa para preparar. É isso que eu acho estranho. Você sabe o barulho que faz, né? Sim, eu sei. Faz um barulho danado. Como é que o vizinho, ninguém descobriu, ninguém percebeu, não? Será que ele tem alguma técnica de... Pode ser, não sei. Eu não sei. É bizarro, deve ter alguma técnica que eles fazem que com certeza eles devem ter feito menos de barulho possível, mas como eu te disse, é estranho porque aqui no Japão você escuta tudo, né? Porque você é no Brasil, você fala, o vizinho é meio maluco mesmo, não tem problema, né? Tô acostumado com isso, mas no Japão que é silencioso, né? Não, aqui os japoneses, qualquer barulhinho eles estão reclamando. Eles reclamam, dá problema de vizinho por causa disso. Qualquer barulhinho, os japoneses sempre estão reclamando. Exatamente, né? Bom, mas eles conseguiram o impossível, né?
Bom, Sueli, o assunto da semana, nada mais nada menos que é Ikigai. Certo. Você sabe me dizer o que é o Ikigai? Ikigai, na verdade, é um estilo, é uma forma de você levar uma vida, né? São, como dizer assim, pontos que a gente pode levar uma vida mais feliz, mais tranquila, mais duradoura, né? Para viver melhor, uma forma de viver melhor. Exatamente. Bom, para quem não sabe o que é Ikigai, quer saber, eu vou deixar o diagrama para você encontrar o seu Ikigai. Tá lá no nosso Instagram. Né? Provavelmente vai ser a capa do podcast e você dá uma olhadinha nesse diagrama, né? Que junta... Bom, são coisas simples, o que você gosta de fazer com o que a humanidade precisa, né? O que você, a sua paixão, com o que vai te dar dinheiro. Então, cruzando tudo isso nessa mandala, porque parece uma mandala, né? Sim. Aí, no meio dela vai aparecer o seu Ikigai, né? Por exemplo, o seu Ikigai é cantar, é música. Sim. Certo? Sim. Então, você já descobriu o propósito da tua vida, já. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue, né? Descobrir o seu propósito. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente está trabalhando, a gente acha que quer trabalhar. Geralmente a pessoa pensa que eu vou trabalhar a vida toda, vou me aposentar, acabou. Não é isso, né? Claro. Então, por isso que tem muita gente infeliz, muita gente com problema de estresse, com problema... Depressão, exatamente, né? Então, eu acho que tem... Aliás, isso está crescendo cada vez mais, né? Exatamente. Dentro do mundo. Exatamente, porque não tem um propósito, né? Porque a pessoa, às vezes, ela... Na vida, ela esquece todo o resto com um objetivo único, exclusivamente monetário, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, ela deixa, às vezes, ela trabalha num trabalho que ela não gosta, né? Que não a faz feliz, muito pelo contrário, simplesmente por causa do retorno monetário. Exatamente. Né? Tudo pelo dinheiro e depois acaba ficando só com o dinheiro, né? E muitas vezes nem com dinheiro não fica, né? Porque morre antes, né? Exatamente. Morre antes de chegar ao valor que gostaria de acumular na vida, né? Exatamente. Né? Bom, já diria o filósofo, né? Que você trabalha a vida inteira para ter dinheiro, né? E depois você gasta todo o dinheiro para recuperar a sua vida, né? Para recuperar a sua saúde. Exatamente. Que já era. Gasta toda a saúde por dinheiro, né? E depois todo o dinheiro para recuperar a saúde, né? Veja bem, não estou dizendo que o dinheiro é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Não é eu isso. amo dinheiro. Eu também. Eu adoro dinheiro. Dinheiro, eu te amo. Eu também, mas assim, eu acho que dinheiro nenhum paga a saúde, né? E a alegria de viver da gente. Exatamente, né? Porque vai passando. Eu tava pensando esses dias, né? Há pouco tempo atrás eu tinha 20 anos, né? E eu vou dizer pra você, assim, até antes de vir pro Japão, assim, eu tive uma vida bem feliz, hein? Difícil, mas bem feliz. Eu fiz tudo que eu sempre quis na vida. Tudo. Sorte, hein? Que sorte. Não, é verdade, eu não minto. Eu falo, tudo que eu queria fazer na minha vida eu fiz. Né? Mas depois que eu vim pro Japão, até primeiro, segundo ano também eu tava bem feliz, né? Mas aí você começa aquele processo, né? De você ter que... Você estipula coisas pra você e você fala, não, se eu conseguir alcançar essa meta, aí você quer outra meta e outra meta e outra meta, eu já vai, caramba, tô velhão já, o que eu vou fazer, né? Agora. Na verdade, muita gente pensa assim, né, Doug? Eu, na verdade, a minha vida deu tanta volta que eu cheguei num ponto que eu penso assim, olha, a idade vem, mas a gente não pode dizer eu tô velho. Não, eu digo assim, velho no sentido de... Como eu posso dizer pra você, Sueli?
pô, podia ter aproveitado mais algumas coisas, né? Ah, sim, Não é isso verdade? a gente sempre fala, Porque às vezes a sim. gente foca, às vezes não é nem por você que você tá focando, é pelos outros, entendeu? Certo, exatamente. Porque eu, se eu, vou falar com toda sinceridade, se eu não fosse pai, eu nem ia trabalhar mais. Ah, sim, eu Porque entendo, eu pra mim entendo. tá tranquilo, né? Eu não quero dinheiro, eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero ter experiências, né? E não preciso de tanto dinheiro assim, né? Mas Certo. se você assumir uma responsabilidade, eu acho que você tem que ir até o final, né? Cuidar Ah, de. claro, Né? você tem família, né? Você Exato. tem pessoas que dependem de você, Exatamente. Tenho não tem filhos, né? jeito. Exatamente. Não tem jeito, Exatamente. Eu tenho filhos, né? né? Família eu não tenho. Filhos, Eu tenho filhos. Família eu não tenho. né? Filhos, às vezes você tem pai, mãe ainda, tem Sim, que papai e mamãe. cuidar, Graças a Deus, né? papai e mamãe estão sempre ali, né? Na deles, tranquilo, né? Uhum, Papai né? é velhinho, mamãe é velhinha, né? Bom, Célia, mas vamos falar dessa longevidade do Ikigai, né? E, Certo. como sempre, obviamente, né, em Okinawa, né? Uhum. E dizem que essa cultura do Ikigai surgiu em Okinawa, né? Em Okinawa, sim. Dizem, não sei se é verdade, né? Eu não. Bom, mas não interessa de onde veio, né? Interessa que o pessoal mais antigo que tem, geralmente, mais com bastante idade, é de Okinawa mesmo, né? Okinawa na verdade, é um local onde tem pessoas assim com uma média de idade muito alta, Muito né? alta, né? Mesmo no Japão. No Japão, não digo que as pessoas normalmente assim que parece que são registradas como mais idosos, na verdade, não são de Okinawa, né? É. Mas o maior grupo, né? É, De exatamente. A pessoas média, é o né? de Okinawa, a média. A média é de Okinawa mesmo, né? Mas é uma das coisas que você pode observar, né? Não só em Okinawa, não só no interior do Japão, mas até em outros países. Você vê que as pessoas que têm uma vida mais longa, que passa dos 100 anos, eles têm algumas coisas em comum. Ah, tá. Né? Tá, O estilo de vida é em comum. Exatamente, né? Aquela vida mais interiorana, né? Aquela vida que mantém atividade, são velhinhos que estão ali cuidando da sua rocinha, né? Com 80, 90 anos, estão lá na rocinha cuidando, né? E que mantém essa atividade. Ah, tá. Né? Então vamos começar aqui com. Diz que tem 10 regras assim importantíssimas. Eu acho que eu achei importante, eu vou pegar pra mim isso daí. Sim. Eu vou pegar pra mim isso aí. Diz que tá aqui, ó. Mantenha-se sempre ativo. Nunca se aposente. Né? Exatamente. Ah, mas tem uma coisa, quando eu cheguei aqui, Sueli, eu vi aquelas velhinhas, mas velhinha. Cuidando da hortinha. Que você precisa ter alguma coisa pra fazer, que você não pode ficar parado, sentado, né? Aí, hoje a gente fica mais sábio e acaba entendendo, né? Que tem sempre que se manter ativo, né? Sim. Sempre tem que ter uma coisa, por exemplo, uma coisa do Brasil também que tem esse problema, o pessoal acha que a pessoa tem mais idade, não, tem que ficar lá sentado na frente da televisão assistindo televisão. Não. Sabe? E você tem que cuidar, você tem que, sabe? E não é assim. Isso é uma coisa que eu falava para os meus pais em casa, a gente até brigava. Né? Que meu pai ficava assistindo televisão o dia inteiro, eu brigava com ele, eu falava assim, pô, você tem que se mexer, você tem que fazer um pouco de exercício, você tem que caminhar, sabe? Claro. Você tem que conversar com outras pessoas, né? Porque aqui meu pai se fechava muito, por quê? Porque ele era brasileiro, ele não falava japonês, né? Quer dizer, ele dizia que não falava, mas alguma coisinha ele conseguia falar sim e ele conseguia entender, né? Mas não tinha vergonha de falar, então ele fugia do contato com os japoneses. E eu brigava muito com ele, eu falava assim, não, você tem que se manter ativo, você tem que... Apesar que ele tinha a hortinha dele em casa, ele cuidava até da hortinha dele, mas ele ficava muito tempo na frente da televisão e eu falava que eu não queria que ele ficasse ali. Sabe? Né? Mas não tinha jeito, né? No final da vida, depois ele me deu razão, quando já não tinha como voltar atrás, né? Mas é o tal negócio, né? Às vezes a pessoa cai naquele... Eu tenho medo por mim, Sim. você entende? Porque às vezes eu tô assim,
super ativo, super cheio de energia. E de repente aquilo cai assim, pro zero, né? Acontece. Acontece, né? Então, às vezes acontece com as pessoas. Meu pai também é da televisão, né? É a criação deles, né? Mas ele tem uma regra, né? Ele anda, né? Isso é bom. Então, não, meu pai também gostava de andar. Meu pai também gostava. Minha mãe também, ela tem a atividade dela, né? Que encheu o saco do meu pai, né? Mas é relacionamento de casal, isso é... maravilhoso, os dois, pelo amor de Deus, eu tenho inveja do relacionamento deles. Meus pais morreram com 64 anos de casado, né? Meus pais estão chegando, não estão aí, mas estão rumo, né? Estão rumo a 60 e poucos, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que manter alguma coisa, né? Outra coisa, Felipe, que tá falando aqui, é pra a gente sempre fazer as coisas com calma. Sim. Mas eu acho que olha o seu pai aí. Meu pai fazia com calma até demais, né? Aí era exagerado, aí já era exagerado. Claro. Mas assim, ele fazia com calma, mas ele não tinha paciência, você tá entendendo? Tá. Quando, com determinadas coisas, principalmente no que se relacionava com os outros, ele não tinha muita paciência. Tá. Então, aqui ele não tinha o equilíbrio. Né? Ele fazia as coisas, às vezes ele queria fazer alguma coisa, ele fazia coisa com calma até demais, que eu falava assim, coisa que dava pra fazer em meia hora, ele levava 1 ou 2 dias pra fazer, né? Aí já é exagero, né? Aí já é exagero. Mas é o tal negócio, né? A gente fala em fazer devagar. Hoje em dia a gente acaba pensando melhor que não tô falando devagar, tem que ter uma média, né? É lógico, né? Sim. Mas muitas vezes a gente faz as coisas muito afobado, né? Sabe quando você quer ser afobadão e fazer tudo e de repente... Na verdade, a gente eu tenho o seguinte problema, às vezes eu preciso me controlar porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Né? Tem o negócio da ansiedade. Tem a coisa da ansiedade e do estresse. São coisas que aí entram nessa coisa que você tem que manter a sua calma para você manter o equilíbrio para conseguir fazer a coisa direito. Né? Porque, quando tá falando em fazer as coisas devagar, é fazer as coisas com mais calma, né? Exatamente. Sem se estressar, fazer as coisas direitinho pra não ter erro, né? Não ter que fazer 2 vezes. Porque no final... Se você for parar pra pensar, é real isso, né? Quando você faz muito afobado e tal, faz errado, tem que fazer de novo, né? Por exemplo, principalmente coisa da internet, né? Então, muitas vezes, a grande maioria das coisas, às vezes eu faço um negócio, tô apavorado pra entregar o serviço, o trabalho, né? Aí eu vejo, aí eu vou assistir, né? Aí eu vejo que tal lugar tem um tal erro, eu falo, puta, tem que desfazer tudo para fazer de novo. Exatamente. Então, por isso que é importante esse conselho, eu acho. Sim, e ter foco, né? Ter foco, exatamente. Né? Ter foco. Às vezes a gente quer fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo e não dá certo. A gente tem que ter o foco, se dedicar a uma coisa no momento, né? Dividir o seu tempo para poder ter aquele equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho interessantíssimo isso aí, né? Agora, número 3, né? Número 3 estão dizendo aqui, não coma até ficar cheio. Pra mim é difícil, hein? Olha, Doug, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu criança, eu tive problema de peso, né? Durante grande parte da minha vida. Porque essa coisa que eu falava, ansiedade, estresse, é coisa que eu carrego, na verdade, desde a minha infância. Né? Porque eu fui criada praticamente sozinha, né? Meus pais trabalhavam a vida inteira, né? É o que acontece com muitas crianças aqui da comunidade, né? Os pais trabalham o dia inteiro, as crianças ficam praticamente sozinhas ou largadas na mão de terceiros, né? Então, eu ficava em casa, né? Meus tios estavam em casa, então ficava em casa. Mas assim, eu ficava lá na parte de casa que era reservada da gente, né? Que o terreno era grande, só que era dividido em 2 casas, né? Eu ficava na minha casa sozinha, assistindo televisão e comendo o dia inteiro. Entendo. Né? Eu sofri por excesso de peso uma boa parte da minha vida por causa disso. E criava aquela ansiedade.
né? E eu descontava essa ansiedade sempre em comida. Comida, né? Então, o tempo que eu vivi no Brasil, eu sempre comi muito. E cheguei no Japão comendo muito, né? Isso foi uma das coisas que me trouxe problemas de saúde, né? Mas aqui no Japão, você muda seus hábitos alimentares. Muda, não muda? Né? Muda. Você muda, o seu paladar muda, você já não come coisa tão doce, você não come coisa tão salgada, né? Você tem uma variedade de alimentação maior, né? Mais verduras, mais essas coisas. E também depois, posteriormente, com meus problemas de saúde, eu tive que administrar minha dieta. Claro, né? Claro. E hoje eu sei que é uma realidade. Né? Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho que comer pouco. Né? Se eu como um pouco a mais, eu me sinto mal. O que dizem, né? Porque a gente sempre, nunca pode comer ficar até empanturrado, né? Exatamente. Tem que deixar sempre um pouquinho a menos, que é pra tá bem, né? E isso, na verdade, é uma coisa muito complicada entre brasileiros, porque, por exemplo, quando a minha irmã esteve aqui no Japão, a minha irmã, minha sobrinha, eu falava assim, não, eu comer pouco. Não, você tem que comer, aquela coisa, você tem que comer. Não, você não pode ficar sem comer, você tem que comer, você tem que comer. E você não consegue explicar para essas pessoas que quanto menos você comer, melhor. Melhor, né? Exatamente. Né? É difícil. Exatamente. Sabe, né? Isso que você está falando é verdade mesmo, né? Eu gostaria de falar o que você falou, né? Coisa bonita você falou. Eu gosto de comida. Comida é a coisa melhor que tem. Não existe coisa melhor. Eu tô dizendo porque, olha, Roseli, eu não bebo. Né? Eu não tenho vício nenhum, quer dizer, eu fumo. Né? Eu não vou ser hipócrita aqui, né? Agora, você fuma? Fumo, agora eu tô fumando até cigarro eletrônico, né? Diz que mata mais devagar, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Então, eu acho que eu cresci diferente, que nem minha mãe é o tipo daquela pessoa que acha que o filho tá fraco, né? Se ele não tá gordo, ele tem alguma coisa que tá errada. Não, isso é filosofia das nossas mães. Minha mãe também era assim. Exatamente, né? Quando eu era criança, deixa comer, tá comendo, tá gordinha, tá saudável. Tá, não é tá verdade. Saudável, né? A mãe fala pra mim, você tá meio amarela. Eu falei, mãe, mas no meu registro de nascimento, eu nasci amarela. A gente é amarelo. Exatamente. Eu falei, mãe, eu sou amarelo. Não, hoje em dia eu falo para as pessoas, olha, controla a sua alimentação. É verdade. Que eu falo assim, porque a pior coisa também é você chegar num ponto da sua vida. Eu adoro comer. E eu como de tudo. Eu adoro comer de tudo, principalmente carne. A gente fala que os venenos maiores são os mais gostosos, né? É verdade. Né? A carne gordurosa, né? Aquele doce. É o mais saboroso. O pior veneno é mais gostoso. Mas o pior mesmo é quando você chega no ponto que você não pode. Meu pai. O que aconteceu comigo, em parte, Meu pai, ele tem diabetes, né? Ele gosta muito de doce. Sim. Aí tem que comer tudo não pode comer. Sem açúcar. Sem açúcar ou sem cor. Não é tão ruim porque ele controla andando, né? Uma coisa que as pessoas precisam entender também, nessa coisa de diabetes. Eu tive diabetes tipo 2. Então, eu falo para as pessoas, assim, não adianta você também dizer que a pessoa não pode comer isso, não pode comer... não adianta nada você dizer, a pessoa não pode comer doce. Exato. Aí a pessoa come aquele pratão de macarrão, aquele pratão de arroz, dá na mesma. Dá na mesma. Mesma coisa, né? Dá na mesma. Todo alimento vai se transformar em açúcar no seu organismo. Açúcar no seu organismo. Por isso que o importante é você manter uma atividade física. Além do equilíbrio da alimentação, atividade física, porque seu corpo tem que queimar caloria. Isso aí. Você tem que acostumar seu corpo a queimar caloria. Se o seu corpo não queima, você vai reduzindo cada vez mais o que você come e não vai adiantar. Exato. Porque seu corpo vicia. Exatamente. Ele fala, tá me dando menos, então eu vou economizar menos. Seu corpo, ele tem uma inteligência à parte da sua. É verdade, isso é verdade mesmo. Isso é grande verdade. E você sabe que antigamente eu comia até ficar ruim, assim, sabe? Hoje em dia eu tô mais tranquilo com isso aí.
né? A gente vai aprendendo. Eu brinco assim, falo se eu gosto de comida. É lógico que eu gosto de comida, mas eu tenho um defeito grave, que eu fico período longo sem comer. Aí quando eu começo a comer, eu já como. Você entende, né? Eu sei. A pessoa que é desregrada pra comer, né? É por isso que a pessoa também janta muito, né? Que a janta, na verdade, deveria ser o que você menos come. Exatamente, né? Porque a gente passa muito tempo do almoço até chegar em casa na hora da janta que a gente quer descontar tudo, né? Exatamente. E outra, depois que eu comecei a ver isso, eu falei, pô, tô me sentindo bem melhor. Né? Eu também caminho, né? Então, Sim. depois que eu parei de comer até ficar empanturrado, porque junta tudo, estresse e tudo mais, né? E quem não bebe, come. Isso aí é fato, entendeu? Geralmente é o cara que bebe pra caramba, porque se o cara não bebe, ele vai comer. Não adianta, você pode reparar, a pessoa que não bebe, geralmente come bastante. Mas também é um erro, né? Pessoa que bebe não come, né? E também é errado. Errado, exatamente. Também é errado. Não pode nem culpar o... eu na verdade eu fui obrigada a maneirar tudo. Hoje eu não bebo. Quando eu era jovem eu bebia, gostava de beber uma cerveja, né? Gostava de beber um coquetel, né? Hoje em dia já não bebo, você toma uma latinha de cerveja, eu já saio trançando as pernas, né? Porque desacostumei o organismo a beber, né? Então eu praticamente não bebo álcool, né? Eu não bebo nada, mas eu na verdade eu tenho que controlar inclusive o que eu bebo, até água, né? Porque como eu tenho problema renal. Tá. É verdade. Até a água, até a quantidade de líquido que eu consumo, eu tenho que controlar, né? Então, é por isso que eu falo, maneira enquanto você pode. Exatamente. Porque, a hora que o médico falar, graças a Deus, eu comecei a maneirar antes de ficar doente. Exatamente. Então, para quem tá ouvindo, sigam os conselhos da Sueli, né? Não sigam os meus, porque eu sou gordo, então a pessoa quando é gorda, você não pode... E graças a Deus, eu também parei de fumar antes de ficar doente. Tá. Eu fumei até os 33 anos. Tá. Né? Não fume, não beba, não coma muito. Né? Equilíbrio. Vai ser uma vida ruim? Vai. Mas aí você vai ver mais. Não é ruim. Não, ruim. Eu tô brincando, é claro que dá. Né? Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente come de uma forma que a gente fala é gostoso, mas às vezes a gente come tanto, então... Às vezes a gente nem sente direito. A gente às vezes nem sente o sabor da comida. É verdade. Você come pra empanturrar, né? A gente precisa aprender a saborear a comida. Exatamente. Né? Então, a partir disso, você começa a dar um pouco mais de valor ao que você está comendo também, né? Exatamente. Então, tá aí uma terceira regra aí para vocês, para poder viver um pouco mais e mais feliz, né? E esse negócio de você não comer até ficar empanturrado é real. Acreditem, se vocês não acreditam na Sueli, acreditem num cara que é gordo. Né? Bom, agora no 4 aqui tá falando uma coisa que é interessante, né? Rodeie-se de bons amigos. Sim. É importante, né, Sueli? Muito, muito importante. Porque quando você tem bons amigos, quando você tá naquela roda, naquele bate-papo, né? Que a gente, é como se fosse uma terapia, né? Sim. Sai feliz, sai mais leve, né? Claro. Eu com essa coisa da pandemia aqui, eu sinto um pouco de falta, assim, do contato maior com os meus amigos. É claro que a gente se fala pela internet, por telefone, por mensagem, mas a gente sente falta, né? De estar ali naquela rodinha, sabe? Batendo papo, dando aquela risada, né? Indo, vamos almoçar junto, vamos jantar junto, sabe? Vamos no karaokê. A gente sente falta disso. A gente sente muita falta. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito assim, energia, né? Exatamente, é aquela energia. Na energia, boa, né? Exatamente. A energia. Tanto que esse negócio de energia, só mudando um pouquinho assim, é pouquinha coisa, né? Como é interessante esse negócio, porque aqui estão dizendo pra você, não precisa ter muito amigo, né? Mas você tendo uns amigos legais, né? O importante... Se você tem, por exemplo, 5 amigos, bons amigos, eu não tô falando nem aquele amigo assim de toda hora, né?
Mas ficam bons amigos quando vocês se juntam, tem aquela vibração boa, né? Tem aquele papo legal, você sai feliz, né? Sim. Esse já tá de bom tamanho, né? Porque nós estamos numa época que o pessoal fala assim, eu tenho 1000 amigos, né? No Facebook. Eu tenho não sei quantos 1000 amigos, não sei... A pessoa não sabe a diferença entre amigos e conhecidos, é diferente. Exatamente, né? Porque... É diferente. Olha, já aconteceu várias vezes que nem eu conheci você pela internet, não foi? Sim. Depois a gente se conheceu pessoalmente, né? E com o tempo foi desenvolvendo uma amizade. É uma coisa, né? Sim. Agora, tem gente que, por exemplo, eu conheci gente que me viu ao vivo e fingiu que não me conhecia. Eu falei, né? Por isso que a pessoa pergunta, por que você saiu do Facebook? Horas, tá respondida a pergunta já, né? Pra que eu vou querer amigo assim, né? Quem é meu amigo sabe onde me encontrar, sabe como falar comigo, né? Pra que eu vou querer esse... tem 200 amigos, 500 amigos, 600 amigos. Eu tô nem aí pra isso mais, né? Não, então, é claro. Então, como a Sueli falou, né? A gente tem esse negócio da vibração e realmente o negócio bom da vibração é isso aí. Você quer fazer uma experiência real, você quer ver uma coisa real? Você tá com aqueles seus amigos na rodinha conversando. Esse negócio da energia, né? Sim. Aí chega aquela pessoa assim que parece que traz Muda o ambiente. Muda o ambiente. Tem gente que tem esse poder. Não é verdade? Traz aquela nuvem preta assim, ó. Tá aquele sol maravilhoso, você conversando com seus amigos, tudo maravilhoso. E de repente chega aquela pessoa assim, parece que traz aquela nuvem assim carregada. Exatamente. Que fica tudo escuro. Não é? Não tem esse tipo de pessoa? Com certeza. Eu duvido que não tenha alguém que já não tenha passado por essa experiência. Né? Claro. Então, eu acho que é muito correto esse negócio dos amigos, né? De você ter bons amigos, né? Porque o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Exatamente. Em tudo que você faz. Exatamente. Né? Então, às vezes eu tenho amigos assim que a gente não se fala durante meses. Sabe? Mas quando acontece, por exemplo, eu tô doente, tô internada no hospital, alguma coisa, a pessoa logo vai lá, como é que você tá? Vai lá no hospital me ver. Você está precisando de alguma coisa, né? Quer que eu te leve alguma coisa na sua casa, né? Quando eu recebo alta, essas coisas, né? São amigos que eu sei que eu posso contar. Então, sabe? São amigos que às vezes eu falo, não falo há meses. Mas aconteceu um problema aqui em casa, eu preciso de alguém que me ajude. Eu falo, posso ligar para fulano, que eu tenho certeza que se fulano não estiver ocupado, ele vai vir aqui me ajudar. Exatamente. Entendeu? Porque eu sei que são amigos. Exatamente. São amigos. Isso é legal, né? Então, fica a dica, né, Sueli? Com certeza. Muitas vezes menos é mais, né? São coisas que às vezes, assim, tem pessoas que são seus amigos, você pode contar mais do que família, na verdade. Acontece muito isso. Exatamente. E outras, às vezes nem é isso também, né? É só o fato de você estar com a pessoa e você receber boas vibrações da pessoa, né? Isso aí já é o suficiente, né? Com certeza. Minha avó sempre falava, você quer ser uma pessoa legal? Não atrapalha a vida de ninguém. Não seja aquela pessoa desagradável que vai... Se você não pode ajudar, não atrapalha. Não atrapalha, né? Se você não pode ser um cara legal, e você vai saber quando você não está sendo legal, pega e sai. Melhor coisa que você faz. É verdade, é um excelente ensinamento, é isso mesmo. É por aí. Isso mesmo. Agora tem mais uma aqui, 5, né? Fique em forma para o seu próximo aniversário. É o que a gente já falou, na verdade, né? Tá sempre em atividade, tá sempre em movimento. Exatamente. Né? Cuidar do seu corpo. Exatamente, cuidar do seu corpo. Porque a gente tá vivo, tem pessoas que não cuidam do corpo, né? Exatamente. Mas você sem o seu corpo, você não é nada aqui. Né? Claro, a gente tem que cuidar também da parte espiritual, da que tem internamente, né? Mas sem essa casca aqui, sem esse invólucro aqui, a gente não é nada. Exatamente. Nesse mundo que a gente está aqui, a gente não é nada. Então a gente tem que tratar bem o corpo da gente. Exatamente, mas tem aquele negócio, né, Sueli? A gente tem que tratar bem o corpo, mas sempre com equilíbrio, né?
muitas vezes nem... Você sabe o que eu quero dizer, né? Eu sei. Tem a pessoa que vai tratar... Os exagerados, e tem os exagerados, né? Então... Tem exagerados. Fica bem, se sinta bem, né? Exatamente. Se você pode caminhar 1 quilômetro, né? Já tá de bom tamanho. Se você quer caminhar 1 quilômetro todo dia, não tem problema. Caminha aquele 1 quilômetro todo dia, né? Porque acho que a coisa mais fácil que tem é você caminhar, né? Sim. Você não precisa de nada. Você pega, anda e volta. Acabou, ponto. Claro. Então, a não ser que você seja um atleta, aí é outra coisa. Não, eu tô dizendo isso, eu tô dizendo de uma forma democrática para todo mundo, né? Eu não tô pensando nesse nível, né? Mas, inclusive, né, Sueli? Você pode caminhar ouvindo nosso podcast, né? Com certeza, ótimo. Melhor ainda, né? Melhor de fone, ainda. Você vai, você vai passar o tempo aí. assim, a gente vai fazer mais ou menos um horário. Se você conseguir ouvir o podcast todo enquanto você tá andando, você tá bem pra caramba na vida, hein? É claro, vai lá, caminha lá, que a gente tá acompanhando você ali, estamos juntos. Exatamente, né? Passando uma boa energia para você. Exatamente, é tudo, né? Vai ser tudo. É isso aí. Isso aí. E agora, em sexto lugar que estão falando, para sorrir. Não tem coisa melhor na vida do que sorrir. Putz, mas eu não sou o cara do sorriso, Sueli. Eu sei. Eu não sei porque eu não sou. Não adianta, eu não sou o cara do sorriso. Mas, Doug, você não é o cara do sorriso, mas quem te conhece sabe que você é uma pessoa que não é uma pessoa triste, não é uma pessoa assim desanimada, não. Você é uma pessoa de boa. Exatamente. Mas eu não sou o cara que, às vezes, que tá sorrindo. Não, mas veja bem, às vezes a pessoa tá sorrindo, só que por dentro ela tá destruída. Você tá entendendo? É verdade. Então, o sorriso, quando você dá o sorriso tem que ser verdadeiro. Sabe? O seu sorriso tem que ser um sorriso de felicidade, de verdade, sabe? Não, peraí. Deixa eu só falar uma coisa. Esse sorriso que a gente tá falando exatamente esse que você tá descrevendo aí, né? Aquele sorriso que vem de dentro da gente, né? Por que fala assim que o pessoal de Okinawa é alegre? Como o brasileiro é alegre? Exatamente. Você tá entendendo? Sorriso, né? É por causa do sorriso, porque aquele cara toca uma música, já sai dançando, já sai brincando. Essa coisa, essa leveza. Essa leveza que é importante. Exatamente. Porque nessa hora que você tá ali se divertindo, sorrindo, brincando, você deixa todos os seus problemas para trás. É verdade. Aquilo some. É esse tipo de sorriso. Exatamente. Às vezes as pessoas olham para mim, quando eu começo a falar assim da minha vida, né? Muita gente já parou para mim e fala assim: caramba, Sueli, você já passou por tanta coisa, por que você tá sempre sorrindo? Justamente por isso, né, Sueli? Porque você passou por muita coisa. Exatamente, porque eu passei. Exatamente. Porque isso já passou. Exatamente. Você tá entendendo? É sábio isso. Mas assim, eu costumo dizer que eu não sou o cara do sorriso, mas também eu não sou o cara que, sabe, pra mim assim, tá bom, não tá bom, não tá bom. Não tem, eu não sou o cara do sorriso, com certeza. Quem me encontrar na rua vai falar: pô, esse cara aí é mó mal, hein? Mó serião, hein? Não, você é sério, você não é malo. É incrível, você sabe que às vezes eu conheço a pessoa, Sueli, muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu pensei que você era um cara tão bravo, tão sério. Eu falo: mas por quê? Porque você nunca tá rindo, você nunca tá... Não, eu não sou, mas eu sou engraçado, não sou? Sou, então tá bom. Né? Geralmente é isso, a primeira coisa que a pessoa fala pra mim é: nossa, eu pensei que você era mó chatão, que você era muito chato, que você era... Eu sei como é isso. Então, mas é que eu não tenho mesmo esse... Tem a pessoa que sorri como a gente sorri quando a gente se conhece com outra pessoa. Eu tô sempre dando risada com as pessoas que eu conheço. Sim. Agora, a pessoa que eu não conheço, eu não sou aquele cara simpaticão. Você não é uma pessoa aberta assim pra qualquer um. Exatamente, eu não sou aquele cara, sabe aquele o simpaticão, Sim. o relações públicas. Eu não sou esse cara, não adianta, né?
Certo. Isso aí é da pessoa também, né? Isso é uma coisa de cada um, não tem jeito. É a postura de cada um, não tem quanto a isso. Mas o importante é isso, né? O importante é você tá de boa. Tá de boa, exatamente. Tá de boa, isso é importante. Eu sou esse cara aí. Exatamente. Então, isso agora em sétimo lugar aqui, os caras estão falando pra gente ter contato com a natureza. É bom. É bom, mas assim, isso também é uma coisa de cada um, né? Mas cansa pra cacete, né? É isso que você quer dizer, né? Não, porque assim, veja, tem gente que adora se embrenhar no meio do mato, né? Fazer aquelas caminhadas, né? Tal, né? Eu não sou, eu antigamente fazia muita caminhada, mas eu não sou pessoa que gosta de mato, em primeiro lugar. Né? Eu tenho e tinha as minhas tias, né? Algumas delas já faleceram, inclusive perdi uma tia essa semana, que sempre gostaram de planta, de mato, né? A família sempre ia pescar, enquanto a gente ficava na beira do rio, elas se enfiavam lá no meio do mato. E eu, na verdade, eu falava assim, não, mato, cobra, aranha, deixa os bichos lá. Eu gosto assim, meu sonho era ser bióloga, mas eu queria ser bióloga marinha, né? Eu falei assim, eu gosto de bicho, mas não que eu vou me embrenhar no meio do mato assim, sabe? Entendo. Eu não sou muito chegada a inseto, essas coisas, né? Então não sou de... Mas me convida para ir pra praia, que é outra coisa. Não, eu digo assim, contato com a natureza, que nem aqui a gente tem muito... Como eu posso falar para você? Aqui até mais que no Brasil, em São Paulo principalmente. Aqui a gente tem muito verde. Tem muito verde. Sim, né? Mesmo então, no centro de Tóquio tem muito verde. Exatamente. Tem lugares aqui por aqui, nessa região, que você vai, é um parque grande. Essa época agora, nós estamos no outono, é época maravilhosa, linda, as paisagens são lindas. Exatamente. E aqui você tem aquela comunidade que está em contato com a natureza e ao mesmo tempo está no meio da civilização. Da civilização, exatamente, né? Você faz as trilhas, mas você tem comodidades, né? Que não te infligem tanto. É o que eu tô falando pra você, né? Contato com a natureza, mas com aquela moderaçãozinha, né? Vai ficar subindo um Monte Fuji. Aí já é pra pessoa jovem. Não, eu conheço muita gente que sobe todo ano Fuji. Às vezes tem amigos meus que sobem até mais de uma vez por ano Fuji, né? Eu tô dizendo assim, pra quem quer ter contato, quando a gente fala sobre contato com a natureza, não precisa ser tão radical também, né? Não precisa ser radical. Não precisa ser radical. Um parque, pisa no chão. O que mais? Quanto tempo? Eu vou fazer uma pergunta pra você, vamos ver se você é sincera comigo. Quanto tempo faz você não pisa no chão? Você pisar no seu pé, contato com o chão. Em casa Não vale, né, Cine? Não vale, aí não vale. Não, faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu também. Faz muito tempo. Eu cresci na minha casa, eu só andava descalço, eu não usava sapato. Aliás, eu parecia o Mowgli na minha casa. Eu vivia descabelada, né? Andando pra lá e pra cá, sabe? Eu parecia um bicho do mato no quintal da minha casa o tempo todo. Então, né? Mas faz tempo, porque eu mesmo, né? Às vezes eu fico vendo assim... Faz tempo que eu não ando assim, descalço. Eu não sei o que é andar descalço. Faz muito tempo que eu não sei o que é andar descalço. E é uma coisa tão boa pra gente, né? Por exemplo, você tá na beira do rio, andar descalço, você tá no meio do mato, na praia, andar descalço, isso já ajuda bastante, verdade, né? Na verdade também é a coisa de pegar energia, né? Exatamente, a coisa de energia mesmo, do pé no chão, de receber a energia da terra, né? Exatamente. Tem gente que crê muito nisso, em andar descalço, né? Que andar descalço é um grande carregador de energia, né? Exatamente, e é verdade. É verdade. Os próprios animais, eles precisam ter esse contato, que nem você cria, por exemplo, cachorro e gato, né? Eles precisam, na verdade, tudo bem, eles ficam aqui dentro do apartamento, dentro da casa, tudo, mas eles precisam de vez em quando ter esse contato no meio da grama, no meio do mato. Eles necessitam disso. Eu acho que nós também, isso aí. Não, a gente também. As pessoas não imaginam o quanto isso é necessário. Eu sinto muita falta disso daí, viu? Verdade. É que, não sei, a vida que a gente leva, né? Muitas vezes
É a modernidade, né? Modernidade. Essa Você fala assim, modernidade. eu vou até a praia, eu vou tirar o sapato, eu vou andar descalço, porra, tem que Que colocar. você vê, uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, gente, vê quantas doenças existem dos anos 80 para cá, que dos anos 80 para trás nunca a gente ouvia falar. Não existia isso. É verdade. É a modernidade que traz isso. Exatamente. Né? Sabe? Mas eu acho assim, por exemplo, eu acho que não é, a culpa não é da modernidade em si, isso ali. É falta da gente poder Equilibrar. Né? É falta de equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Né? É falta de equilíbrio. É isso aí. O número 8 aqui, Sueli, eles estão falando pra gente agradecer. Você Muito sempre importante. tem que ser grato a tudo. Você é uma Sim. pessoa grata, Sueli? Sempre. Eu também sou. Sempre. Graças Eu a sempre falo, olha, eu não gosto muito de frequentar determinados locais. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma espiritualidade, eu não tenho religião. Eu falo, eu tenho uma espiritualidade, eu não tenho religião, né? Porque eu falo assim, eu vou às vezes, eu não gosto de frequentar igrejas. Por quê? Eu falo assim, porque esses lugares as pessoas vão lá para pedir. Eu não gosto. Eu acho que a energia desses lugares não é boa. Poucas pessoas vão para agradecer. Agradecer. 90% vai para pedir. Na hora do desespero, né? Quando o bicho pega. Exatamente. Eu falo assim, por isso que eu não gosto desses lugares, né? Porque eu acho que você, acima de tudo, você tem que ser grato, né? Eu falo, eu passo muitas dificuldades na minha vida por causa dos meus problemas de saúde, de tudo, né? Claro. Mas eu falo assim, eu sou grata por quê? Porque eu consigo passar esses problemas. Exatamente. Não me falta comida, eu não passo fome. Exatamente. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Apesar de todas as dificuldades, eu tenho isso. Exatamente. Então eu agradeço. Exatamente. Né? Acontece um problema, acontece um probleminha, eu vou lá, mantenho a minha calma, vou lá, tento resolver. Resolvi, eu falo obrigado. Exatamente. Graças a Deus eu resolvi. Exatamente. Isso é o mais importante. Você tem que abrir, eu queria falar, você abre os olhos, né? A primeira coisa que você tem que pensar, graças a Deus, mais um dia. Exatamente. Independe do que aconteça esse dia. Você fala, mais um dia para mim viver. Exatamente. Porque se você não achar isso, você não tem razão para viver. A minha avó costumava falar, né? Que guerreiro de verdade, né? Não é aquele que é o herói de uma batalha, né? Mas é aquele que está de pé durante a guerra toda, né? Isso é uma grande verdade. Né? Exatamente. A gente tem que estar de pé sempre, né? E agradecer, estar sempre grato por estar de pé, né? Claro, então, com certeza. Você que reclama da vida, que só fica resmungando, que tudo é ruim, que não... Né? Agradeça, experimenta agradecer, que é a melhor coisa que tem. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo meu alimento. Obrigado pras pessoas, né? Porque hoje em dia também ninguém fala obrigado, né? Mas é como uma se coisa... fosse a obrigação da outra pessoa estar fazendo para você, né? Principalmente para as pessoas. Obrigado, não custa nada falar um obrigado, né? Sim, eu acho que as pessoas estão mudando demais. Eu acho que as pessoas estão assim, com o passar do tempo, as pessoas estão se achando muito, muito superior. Né? Do que os outros, do que tudo, sabe? Se acha o centro do universo. E não é verdade. E não é bem assim as coisas, né? Não, sem os outros você não vive. Né? Sem o que você tem ao seu redor você não vive. Exatamente. Né? Então você tem que agradecer tudo aquilo que você tem. Por menos que seja, você tem que agradecer aquilo que você tem. Então fica a dica aí para todo mundo. Agradeça. Isso faz bem para a alma, faz bem para você como pessoa, faz bem para os outros, né? Você vai ver... porque se você olha para trás, você sempre vai ver alguém em situação pior que a sua. Sempre tem isso aí. Então você pode ver que você não é o mais miserável da Terra. Você não pode ficar reclamando só. Só pedindo, você tem que agradecer. Exatamente. Exatamente. É como eu penso também. A gente tem que estar sempre sendo grato. Por pior que seja, por pior que esteja, vai ter sempre alguém que está numa situação. Se você está ali, se você está achando que está ruim, mas você está vivo, você está bem, está com saúde, você tem tudo, você não precisa de mais nada. Claro. Né? Não é verdade? Claro, sim. Então, fica a dica aí.
E agora, no número 9 estão falando, vivam o momento, né? É, Ah, isso é bom demais, hein? A gente tem que viver tudo com intensidade, né? porque tem gente que vive no passado, né? O passado já foi, o passado não volta mais. Ou no futuro, ou em outras coisas paralelas. O né? futuro ainda não chegou. Uhum. Né? Às vezes você vive naquela ansiedade Exato. de pensar, mas se acontecer aquilo. Exatamente. Se acontecer aquilo, na hora que acontecer, você vai ver o que você vai fazer. Exatamente. Você não adianta você sofrer antecipadamente. Exatamente. Porque você não vai resolver nada. Porque quando é pra dar, você pode ter feito tudo direitinho. Sempre vai ter alguma coisa na sua vida. Porque a vida não depende só de você, né? Claro. Eu sempre falo dos meus filhos. A vida é que nem uma avenida. Você não sabe quem é, e você está dirigindo nela. Você não sabe quem é a outra pessoa que está dirigindo do carro do lado, ou que está atrás, ou que está na frente, né? Sim, sim. Então, muitas vezes, independente do que você faz, né? Coisa que outras pessoas fazem pode fazer que você pague as consequências, né? Exato. Né? Então, tem que viver aquele momento legal. Tá com a pessoa, tá fazendo alguma coisa, faça aquela coisa, né? Vive naquele momento, né? Aproveita, né? Exatamente. Na verdade, não é só viver. Na verdade, é você aproveitar. Exatamente. Né? Porque você fala assim, quer dizer, vou vivendo aquela coisa assim de, tô conformado. Não é assim. Não, sabe? Não. Eu até comentei isso essa semana, porque quando a pessoa está em depressão, ela fala assim, vou vivendo. Né? Não é assim, sabe? Porque eu acredito assim, você nasceu para ser feliz. É lógico. Então você tem que tirar o melhor da vida. Exatamente. Você não tem que ficar no marasmo, né? Nem ficar na tristeza. Você tem que ver a vida sempre no lado melhor da vida. Exatamente. Porque isso sempre vai te trazer bem. Exatamente. Inclusive na situação ruim, você aprende, né? Sim. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, né? Tudo. Então não adianta você ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro ou ficar preso no passado. O presente você só vai deixando. Você estraga o presente. Exatamente. Você acaba porque com você não está aproveitando o seu momento. Exatamente. Né? Você tá se preocupando com coisas que você não pode modificar. Exato. Você só pode modificar o agora. Exatamente. O ontem já foi e o amanhã ainda virá. Então você só pode mexer no agora. No agora, exatamente. Não fica lá atrás, não, aqui não faz bem. Se eu pudesse, eu voltava quando eu tinha 20 anos, hein? Tava bombando, rapaz. Né? Tava rasgando tudo. Mas é o tal negócio, a gente tem que focar no momento, né? Não pode ficar nisso daí, né? E, bom, pratica sempre, estão pedindo para praticar sempre, né? Número 10 que eles estão falando aqui. Praticar sempre a resiliência, né? Sim. Resiliência. Resiliência. Né? Isso é uma coisa que... Isso dava até um programa à parte, mas... Sim. Vamos falar sobre isso daí, né? Porque tem gente que hoje em dia o pessoal fala que é Nutella e tudo mais, né? Não tem negócio da internet que fala que é Nutella. Que não sei Nutella, sim. No tempo da gente e tal, mas às vezes eu vejo, assim, pessoa mais nova reclamando, né? O negócio tão... Acho que é o tempo que traz isso pra gente, né? Porque no tempo dos pais da gente era mais difícil ainda e eles achavam que os nossos problemas eram fáceis, né? Sim. Mas tem coisas hoje em dia que, pelo amor de Deus, né? A pessoa reclama da internet que tá lenta, que é uma porcaria, que é uma droga, e xinga. Eu falo, mano... Imagine na época que não tinha internet. Não, exatamente, tem um monte de coisa, né? Imagina na época que a gente fazia uma ligação do Japão para o Brasil uma vez por mês, por 5 minutos. Exatamente, né? Putz, hoje em dia, exatamente, a gente tem internet hoje, né? E, por exemplo, eu não estou querendo falar que nós somos isso, não é nada disso. Mas quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, Sueli, eu lembro quando saiu o IPC, o jornal IPC. Sim. Aí, onde eu morava, acho que tinha 6 pessoas.
O jornal rodava uma vez pra você, depois rodava de novo. Não tinha nada. Eu ainda dei sorte que eu trouxe uns livros. Não tinha produto brasileiro, não existia isso. Eu trouxe uns livros, né? Então eu tinha o que ler e tal, então tava tranquilo, né? Eu não tava nem querendo saber de notícia, né? Mas assim, hoje em dia você tem internet, você pode falar WhatsApp, pô. Né? Sim. Pô, você fala qualquer... Eu fico pensando, às vezes, eu falo com minha mãe a hora que eu quero. É verdade. Minha mãe tá indo no mercado, eu sei que ela tá no mercado. Eu olho pelo celular, eu sei que ela tá no mercado. Você tá entendendo? Quando que naquela época a gente ia imaginar que, pô, a gente ia ter uma facilidade dessa, né? E de graça. Exatamente, de graça. Basicamente de graça. Né? Porque a gente pagava uma nota por segundo falado. Era como que era? Cartão... Era cartão internacional, a gente ia comprar. Como era? 3 mil, 5 mil? 3 mil, 5 mil, né? Nossa Senhora. A gente botava aquilo lá no telefone público, né? Começava a falar e só escutava. Tec. Era o preço que tava gastando. Era o que você tá comendo, né? O cartão que tava Você tá entendendo? O cartão comia assim, parecia aquele joguinho de videogame lá, o come lá, sabe? Era a mesma coisa. Vai acabar aqui o cartão, eu tenho que parar de falar. Era isso. Não tinha privacidade, porque era aquele telefone. Aquele cabine, né? Era cabine e horário, todo mundo ligava no mesmo horário à noite, que era mais barato. Ficava todo mundo em volta lá esperando a hora de entrar na cabine. Exatamente, né? Então, hoje em dia as pessoas reclamam de tanta coisa e não é tão duro assim, né? Nessa época eu falava muito pouco e eu escrevia aerograma, carta. Então, eu escrevia carta. Pra quem não sabe, carta é uma mensagem que você escreve. É um post que você faz no papel. No papel. Usa a caneta. A mão, Caneta, você escreve à mão, né? Aí você coloca dentro do envelope, vai até o correio, sela, né? A gente é daquela época que fazer pesquisa para a escola, fiz muito trabalho de escola, ia na biblioteca municipal. Exatamente. Né? Nossa. Ia vasculhar os livros ali para escrever à mão, fazer o resumo à mão, né? Ali dentro da biblioteca para depois fazer o trabalho. Exatamente. Hoje em dia você abre o site lá, passa o cursor lá, deixa eu copiar essa parte aqui, passar para fazer o resumo. É assim. É verdade. Não, nesse sentido, aí tudo bem que a molecada, você tem que convir comigo que a rapaziada de hoje é muito mais esperta que na nossa época, né? Sim, porque tem muito mais acesso à informação, muito mais rapidamente. Só que assim, eu ainda acho que, mesmo com toda essa facilidade, eles não sabem aproveitar o que tem. Verdade. Sabe? Eles podiam estar muito além, porque você vê, se destaca um em cada 100 alunos, ou em cada 1000 alunos, você vai ter. Imagina, é mais. Então. É 1 a cada 10 mil. Então, mais nessa média, né? Sabe, um país onde fez tantas mudanças ortográficas para facilitar o cara aprender a escrever, porque o cara não sabe aprender regra ortográfica. Então você estraga a língua porque o cara não sabe, não tem capacidade de aprender, ao invés de forçar o cara a aprender, sabe? Para facilitar a coisa. Facilitar a vida das pessoas, né? E no fim sai um monte de analfabeto funcional. Exatamente. Infelizmente é o que acontece hoje em dia, né? Então a gente tem que ter para aguentar que nem. Isso aí já é um outro assunto, né? Outro assunto. Mas a resiliência, na verdade, né? A gente poder ter força para aguentar tudo na nossa vida, né? Tudo. Sim. Deus não dá mais do que você pode carregar, né? Sim, não dá mesmo. Não dá mesmo. Exatamente. E assim, não existe. As pessoas precisam aprender o seguinte, principalmente os jovens hoje em dia, sabe? Não existe vida sem luta. Exatamente. Sabe? Porque você conseguir tudo de mão beijada, não tem graça. Exatamente.
Não existe nada melhor do que você falar assim, eu superei essa dificuldade, eu superei esse problema. Não existe nada mais gratificante na vida do que isso. Exatamente. É uma coisa que eu costumo sempre falar para os meus filhos, né? Você conseguir alguma coisa é fácil. Eu te dou, tudo bem. Né? Mas pensa bem, se você tivesse conseguido com o seu trabalho, com o seu esforço, né? Não que eu estou induzindo a nada, né? Mas é algo que eu acho que a pessoa precisa. Não é que eu não vou ficar poupando de fazer a pessoa sofrer, não é isso. A pessoa precisa entender o valor das coisas, né? Sim. Ele só vai dar o valor quando ele luta para conseguir. Exato. Porque e eu não tô nem falando que nem já dos meus filhos que são mais novos, né? Mas eu tô dizendo até do pessoal mais velho, né? Porque quando eu cheguei aqui no Japão, tinha cara que não sabia cozinhar um ovo. Sim, acontece muito isso. Como é que um ser humano desse vive, meu Deus? Não sabia, não sabia ligar uma máquina de lavar. Falei, como que pode isso não é um problema só de homens, não, né? De mulheres também, né? Ah, mas peraí, né? Também, pelo amor de Deus, hein? Olha, Sueli, eu vou falar pra você. Eu vivi minha mãe é uma pessoa daquelas bem... uma pessoa, assim, muito delicada, sabe? Daquelas que ela nem fala, ela só olha, né? Então... Eu sei. Os nossos pais eram assim, eles não precisavam brigar, eles só olhavam de lado assim, você já entendia. Então, a minha mãe falava pra minha mãe, eu não gosto de ervilha. Aí que ela socava a ervilha. Né? Mãe, mas eu não gosto disso. Mas você vai comer. Porque ela falava assim, eu não sei até quando eu vou estar viva. Exatamente. Pra cuidar de você, né? E eu não quero que você seja estorvo na vida dos outros. Não, você tem que aprender a ser independente. Exatamente. Sempre. Porque eu aprendi sempre a ser uma pessoa independente. Sempre. Principalmente a mulher, eu sempre falo assim, mulher. Eu cresci numa família assim que as mulheres sempre foram muito fortes, né? Sempre tiveram que trabalhar a vida inteira. Só uma coisinha, só um parênteses, sabe, Sueli? Muitas vezes a pessoa fica falando, a gente tá mudando um pouco de assunto, mas deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, né? Todo mundo fica falando de empoderamento feminino hoje em dia, você não vê na internet? Sim, empoderamento feminino, que não sei. Pra mim, eu cresci rodeado de mulher forte, né? Sim. Minha mãe é uma pessoa super forte, né? Minhas avós, minha irmã, né? Tias. Então, eu não sei o que é esse empoderamento feminino, porque você vai me desculpar o que eu vou dizer pra você, Sueli. Eu não tive isso, né? Que nem, acho que no seu caso também, né? Talvez também não tenha tido isso também, né? De ter mulher. Negócio de mulher ter que se empoderar. Não existe esse negócio de empoderamento, né? Não, eu acho que a mulher. O que na verdade eu acho que mudou um pouco é aquela ideia que a mulher tem que ser empregada do homem. Não. Sabe? Na minha casa, principalmente. Não. Isso é uma coisa que eu brigava muito com a minha mãe, né? Que a minha mãe sempre colocava meu pai em primeiro lugar. Né? Minha mãe era aquela que botava a comida do meu pai no prato, sabe? E eu falava assim, não, isso tá errado. Eu falava assim, porque eu sempre falava pro meu pai, falava assim, principalmente quando ele veio morar comigo aqui no Japão, eu falava pra ele, eu falei, você tem que aprender a se virar. Por quê? Eu não sei amanhã, eu sou uma pessoa doente, eu falava pra ele. E se eu não estiver aqui? Que acontecer alguma coisa, eu não estiver aqui, ou a mãe mesmo, a mãe cuida tudo, mas de repente é o que aconteceu, né? Minha mãe teve Alzheimer e meu pai ficou maluco, né? Porque ele não sabia se virar, ele dependia da minha mãe. Você tá entendendo? Claro. O que eu falo é sobre isso. A mulher, ela tem que saber se virar. E outra, ela tem que entender o seguinte, a mesma coisa a mulher. A mulher tá pensando que vai casar e vai ter um marido para sustentar ela. Você não sabe o dia da manhã, teu marido sofre um acidente, seu marido sofre um ataque cardíaco. Falou muito bem. Ele falta, e aí? Você vai fazer o que da vida, né? Você tem que aprender a trabalhar. Exatamente. Você tem que saber trabalhar, você tem que saber se virar. Exatamente. Você tá entendendo? Eu acho que isso é empoderamento, sabe? A mulher saber viver sozinha. Porque eu vejo muita gente falando isso da internet, né? Muita menina falando assim, a mulher tem que se empoderar, que tem não sei o que lá. Ela tá morando na casa do pai e da mãe, pô. Vá pra lá com esse papo furado.
Não é verdade? Não, é verdade. E tanto, meus filhos, mesma coisa, né? Porque meus filhos, eles quando tem férias, eles vão pra casa da minha mãe, né? Então na casa da minha mãe, já de manhã, arrume sua cama, né? Ela nem fala nada. Já arruma a cama, ajuda a limpar a casa, faz comida. Sim. Entendeu? Não é que eles aprendem a cozinhar, faz bolo, faz as coisas. Então, quer dizer, isso tá sendo empoderador para eles, né? Claro. É ruim, é chato, às vezes é chato. Lavar uma louça, fazer essas coisas. Minha mãe nem fala nada. Os moleques já levantam, vão lavar a louça. Porque é um treinamento para eles. Porque eu acho que maior vergonha uma pessoa adulta Sim. não saber fazer comida para ela, pô. Como é que você vai viver, pô? De lame? Exatamente, exatamente. Né? Como é que você vai lavar sua roupa? Né? Eu acho Vai isso... pensar que você pode a vida inteira comer fora, isso não existe. Exatamente. Tá? Quando você estiver passando necessidade, quando você estiver, sabe lá Deus, você acabar preso numa cabana no meio do mato, acontece um terremoto, maremoto, qualquer coisa aí, você tem que se virar. Exatamente. Vai ter que se virar. E outra vida, você não precisa nem ir tão longe de terremoto, maremoto. Você simplesmente tem que trabalhar. Você precisa cuidar de você não sabe que seu pai e sua mãe são eternos. Um dia você vai ter que se virar, como é que você vai fazer? Vai ficar todo dia vivendo de marmita, então você vai trabalhar para comer? Não é verdade? Porque todo dia o cara vai ter que trabalhar para comprar comida, para comprar almoço, janta e trabalhar. E pagar aluguel. Aí a mesma coisa. Pra que isso? Fica em casa fazendo nada, que é a mesma coisa. É verdade. Só pra você ter uma ideia, minha mãe nunca ensinou as filhas a cozinhar. A gente aprendeu na marra. A gente ficava sozinho em casa, a gente tinha que se virar. É a melhor escola que tem, né? É a melhor escola que tem, porque minha mãe não ensinava nada disso. Ela falava, se vira, eu não tenho tempo. Era o que a gente escutava da minha mãe. É isso aí, se vira. E no fim, o pessoal fala, sua mãe cozinhava bem. Eu falo, minha mãe nunca cozinhou bem. As filhas sempre cozinharam melhor que ela. Mas é assim mesmo, né? Então fica aí a resiliência, né? Que é uma coisa que a gente precisa ter. Pra tudo na vida, né? Pra viver, pra vida. Sim. Espiritualmente, moralmente também, né? Tem que ter aquela resiliência moral, porque coisa errada tá aí pra ser feita, né? E tem gente que não tem essa resiliência, né? Pra aguentar, né? Falar, eu não vou fazer coisa errada. Muitas vezes acaba fazendo coisa errada, né? Você tem que ter a cabeça no lugar e manter, né? Exatamente. Isso também é resiliência. A força de vontade. Exatamente. Forte para não poder fraquejar pro caminho errado, né? Ou para não deixar, né, ser pego por coisas que não são tão convenientes, né? Para você. Sim, não deixar a peteca cair. Bom, Sueli, mas é isso aí, né? Eu não espero que ninguém vá mudar. Eu não espero... Não pensem que isso é uma lição, nós estamos dando lição, mas é pra gente, se você puder refletir um pouco sobre o que a gente falou hoje, sobre o Ikigai, eu tenho certeza que sua vida vai ser um pouquinho melhor. E se sua vida for um pouquinho melhor, acho que a gente já tem nosso serviço feito, né, Sueli? Claro, isso é coisa para as pessoas, é uma coisa que a gente está colocando para as pessoas pensarem. Exatamente. Né? Analisarem, exatamente. Fazer uma análise da sua vida em comparação a isso aqui que a gente está falando. Exatamente. Né? E se você puder tirar coisas boas aqui da nossa conversa, a gente vai ficar muito feliz, né? Exatamente. Porque a nossa ideia é essa, né? O ponto é esse, é trazer um pouco, fazer com que a pessoa pense um pouquinho sobre o que a gente está falando, reflita, e se ela achar que é bom, ok. Se ela não achar que é bom, ouve o próximo programa, talvez... Não é verdade, Sueli? Sim, a gente não acertou dessa vez, mas pode acertar da próxima vez. E claro. Por aí, vai indo, né? O que você puder utilizar, né, do que a gente fala aí, para melhorar a sua vida, a gente vai ficar muito contente aí se puder ajudar, né? É isso aí.
Bom, Sueli, e esse foi mais um QK, né? O número 2, sessão, Season 1, né? Sim. Programa número 2, o primeiro é o seu, né? O programa de estreia é o seu. Sim, a minha apresentação. Exatamente. E se você não ouviu o programa da Sueli, ouça. Ouça que você vai... Tem muita coisa ali que você vai gostar, com certeza. Né? Quando for lavar a louça, quando for fazer aquela caminhada, vai ouvindo, pá, de boa. Né? Tem muita coisa ali que vai fazer você lembrar o seu começo do Japão. Tem muita coisa que, para quem gosta de música, ela vai falar sobre a parte de música. Vale a pena, né? Então é isso, Espero ali? que sim. É isso aí, a gente tá aqui, Isso né? aí, exatamente. Nessa Exatamente. no meio dessa loucura aí que tá sendo, né, também a pandemia. Ah, sim, Sueli. Isso sobre você tem algum recadinho para dar afinal? Olha, então, para quem não sabe, né, o mundo inteiro, inclusive aqui no Japão, a pandemia tá vindo aqui com aquela segunda onda, né, com força total, né? Perigoso, hein? No mundo inteiro, né? A Europa tá Perigosão. entrando em colapso, o Japão está crescendo cada dia mais. Exatamente. A quantidade de infectados por dia, né? E a gente do Conselho de Cidadãos de Tóquio aqui, né, ligados ao Consulado de Tóquio. Mais uma vez, Sueli? Conselho de Cidadãos de Tóquio. Vocês têm... Né? O Conselho ele tem uma página no Facebook? Tem uma página... Será que se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa e mandar um comentário lá perguntando, vocês vão responder? Com certeza. A gente vai responder, com certeza, é só mandar mensagem lá. Né? A gente tem a página, lá tem vários informativos, qualquer contato que precisa, qualquer informação que necessita, manda uma mensagem ali pra gente. A gente tem um canal direto com o Consulado de Tóquio também. Exatamente. Né? E através dessa página a gente consegue levar algumas coisas da comunidade pro consulado, né? Tirar dúvidas. Alguma o que a gente dúvida, puder... peraí, deixa eu só deixar claro. Alguma dúvida, se tiver, né? Você pode mandar mensagem para vocês e vocês, no caso, se for o caso, se vocês tiverem informação, vocês dão. Se não tiverem, vocês vão procurar. Exatamente. Mas quanto à reclamação de atendimento, essas coisas, é na página do consulado, né? Do consulado, a página do consulado. O consulado tem o serviço também, né? Que também tem uma página no Facebook, né? Tem o site do Consulado do Brasil de Tóquio, todos os consulados. No Japão são 3 consulados, né? O de Tóquio, o de Hamamatsu e o de Nagoya, né? Exatamente. Você faz parte do conselho de... Tóquio. Exatamente. A gente está aqui em Tóquio, na jurisdição de Tóquio. Não adianta falar pessoa do conselho de... É um problema é um problema que tem lá na jurisdição de Nagoya para o consulado resolver aqui em Tóquio, que o consulado vai pedir para você conversar com o pessoal de Nagoya. Exatamente. Então, cada um tem uma área de jurisdição, né? Então, só voltando ao assunto agora do corona, né? Eu vou falar da minha parte, tá? Sim. Eu acho importante vocês estão fazendo a campanha de conscientização, né? Porque até quando a gente tá vendo pela televisão, a gente fala, esse negócio não vai pegar em mim. Mas quando você vê pessoa próxima a você pegar, aí você fala, pô, o negócio é real mesmo. Cai a ficha pra muita gente. Eu tô falando do ponto de vista do cidadão comum. Sim. Do afegão médio, né? Então, eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Sim. A gente tem que estar todo mundo avisando, né? Olha, não, que nem a mãe da gente, né? Não põe a mão aí no fogo, você vai queimar o dedo. Eu acho que é a mesma coisa. Exatamente. Porque tem muita gente, eu vejo, isso até entre japoneses, né? Eles não estão tomando devido a distanciamento social. Exatamente. Né? Não estão usando máscara. O cara põe a máscara no queixo. Sim. E vai falar com você, o que adianta a máscara? Né? Então, tem outra, parece que eu tava lendo em algum lugar, é isso, que os hospitais estão chegando no seu limite, né?
A UTI dos o medo maior é esse, sempre foi esse, então, desde o começo. Mas eu tava lendo que a UTI dos hospitais está chegando no limite, tá? 90 e poucos % já, né? Porque, inclusive, o corona é uma coisa que você não pode transferir para qualquer hospital. Ah, tem essa O também, hospital tem que ter uma estrutura para receber um paciente com corona. Porque o equipamento, tem que ter aquele equipamento respiratório, sabe? Requer uma coisa muito, muito direcionada. Exatamente. Não é qualquer hospital que você vai conseguir internar uma pessoa com corona. Exatamente. É o que tem muita gente que pensa que todo hospital tem respirador, que eu vou ali no hospital ali do meu bairro ali e o cara não vai. É a mesma coisa quando aconteceu aquele caso do navio, né, que foi o primeiro que estourou aqui. Ah, tá. Em Yokohama, né? Isso, que eu inclusive em janeiro eu visitei esse navio. Nossa, pelo amor de Deus. Eu visitei ele no dia que a pessoa que infectou todo mundo lá embarcou, né? Pelo amor de Deus, hein? Lá no porto de Tsurumi a gente conseguiu visitar o navio, a gente almoçou no navio, foi visitar inclusive antes dele partir. Olha, né? Cuidado com esse corona aí, hein? Não, já foi em janeiro, a gente não teve nada, graças a Deus. Mas de repente tá no seu bolso aí, você guardou no bolso aí. Oi, hein? Um ano. Um ano do plastiquinho. Tô brincando, ali. Aí quando começaram a tirar as pessoas do navio e internar, eu lembro até que teve gente que começou a reclamar, por que tá mandando aqui pro hospital, aqui perto aqui de Guma, não sei o quê, se o cara tá lá em Yokohama. É justamente para isso. Eles dividiram os pacientes em hospitais que têm capacidade de receber. Entendeu? As pessoas não entendem, né? Que as pessoas falam, esses caras ficam aqui perto da gente, manda eles embora. Não é assim. Né? As pessoas têm que entender como funciona a coisa, que tem um esquema próprio, né? Não é assim, estão transportando os caras contaminados para lá e para cá de qualquer jeito. Não é assim. Não é bem assim. Tem todo o esquema. Só que assim, a pessoa também, o cidadão comum, ela tem que contribuir para que isso não se espalhe. Sueli, falou tudo que eu queria ouvir. Fala para esse povo que tem que ter distanciamento social, Sueli. Então, o que aconteceu? A gente está há quanto tempo, desde o início, falando máscara, álcool, mas não é só isso, gente. Exato. Né? Então, o que aconteceu? Teve uns 2 meses atrás, começou a acontecer muitos casos dentro da comunidade, não só brasileira, como latina em geral. Aumentou os casos de corona. Ali em Guma, né, por exemplo. Por quê? Os casos de corona começaram a estabilizar e o governo deu aquela abertura e tal. Sim. Aí o pessoal pensa, tá tudo liberado. Não tá tudo liberado, gente. Aí chegou agosto, todo mundo foi passear, todo mundo foi pra praia, todo mundo foi fazer churrasco. E o pessoal voltou a o quê? A frequentar as baladas. Eita, né? Não, é bailão. Bailão, as disco, né? Principalmente as disco, né? Os bailões até que não voltaram tanto, assim, em Guma pelo menos, mas as discos voltaram com força total, né? Disco? Em Guma tem. Em Guma tem, né? Disco. Discoteca, tem. Né? Os DJs, né? Trabalha com os DJs e tal. Okay. Eu sou um cara antigo, desculpa, eu não sei o que é isso. Então, o governo de Guma pediu ajuda para a embaixada e para o consulado. Tá. Mas espera um pouquinho, Sueli. No meio de uma pandemia, isso você tá querendo me dizer? Que o cara vai dentro de uma balada, que é aquela coisa abafada, e vai dançar? Não acredito nisso. Vai dançar, vai beber, vai conversar. Né? Ele vai trocar saliva com outra pessoa que ele não sabe quem é? Sim. Mas não tem que usar máscara? Mas você vai usar máscara. Você vai ficar dançando o tempo todo de máscara, vai beber uma cerveja com máscara. Que jeito? Vai ficar trocando saliva de máscara, né? Entende. Então... Mas nós estamos no período de corona.
Nós não saímos do período de corona. Exatamente, é isso que Nunca saímos do período corona. Então acho que essa pessoa que tá trocando saliva com a outra na balada não tá muito certa, né? Não tem consciência do perigo. Exatamente. Não tem consciência do perigo, né? Então, o que aconteceu? E também é um outro problema, porque como começou a sair esses números, né, de aumentar entre os estrangeiros, isso cria um outro problema dentro do Japão, né? Era isso que eu queria que você falasse. Sueli, peraí, agora vamos falar sério. Até agora eu tô brincando, tô zoando. Eu sei que eu aponto umas piadas sem graça, mas... agora é sério. Se vocês estão fazendo essa campanha, o Conselho está fazendo essa campanha sobre o Covid, né? Sim. Por quê? Porque tem o pessoal que... E não é só brasileiro, não. Não estou falando... Sim. Não, é geral. Isso é geral. A pessoa pensa que, tá com pouco caso, então talvez eu não pegue. Mas as coisas não são bem assim, né? Não são assim. Parece que nunca foram. O governo de Guma chamou vocês para conversar, não chamou? Exatamente. Então fala um pouquinho uma reunião. Isso. É isso que eu queria saber. Teve uma reunião, eles pediram ajuda, né, para conscientizar mais a comunidade, né, sobre esse problema, para não... que estava elevando muitos casos, né, principalmente entre os estrangeiros em geral, mas principalmente entre os brasileiros e os latinos, né, para ter essa conscientização, né, porque isso cria um problema também. A gente faz o possível para entrosar, né, a comunidade japonesa, a comunidade brasileira, tal, mas num caso de doença, assim, você sabe que se cria aquele problema de criar uma visão preconceituosa, né? Principalmente quando começa na televisão a anunciar os números. Ali, tem que falar com clareza, né? Tem que falar com clareza, às vezes, né? Porque se um monte de brasileiro pegar corona, sabe que o número de casos de brasileiro tá alto de corona, automaticamente, o que a pessoa vai pensar, né? Os japoneses começam a olhar a gente de outro jeito. De uma outra forma. Se a pessoa de Guma chamou... Foi o quê? Foi o governo de Guma? Foi o governo de Guma. Então, chamou vocês para pedir, para vocês ajudarem com essa campanha do Covid, é porque a coisa não tá fácil, né? Não tá fácil, porque aí quando começaram a anunciar nos sites de notícias, na televisão, começou a sair aqueles comentários, né, dos japoneses. Esses estrangeiros vêm só transmitir doença e não sei o que lá. Começa a criar e a gente começa a ficar preocupado. Exatamente. Porque a gente sabe que não é a verdade, né? Porque os números tá crescendo, mas o número não se compara, né? Quantidade de japoneses infectados, quantidade de estrangeiros infectados, é claro, não se compara, mas a partir do momento que fala que está crescendo no meio dos estrangeiros, complicado. Os japoneses, e isso acontecer em qualquer lugar do mundo, não é só no Japão. Exatamente, basta ser estrangeiro em qualquer país. Como aconteceu no mundo inteiro. Exato. Você tem olhos rasgados. Quando começou a doença, você tem olhos rasgados. Teve gente que apanhou aí na rua 3x4, mesmo não sendo chinês. Exatamente. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então a gente sabe o que acontece quando é assim. Exatamente. Então eu acho que a pessoa brasileira tem que tomar cuidado, né? Porque a corda sempre vai quebrar pro lado mais fraco. Mais fracos, né? Vamos pensar na prática, né, Sueli? Não é nem sobre direito, sobre isso. É a realidade, é a realidade do ser humano. Isso é a realidade do ser humano. Exatamente. Tá? Então, o que aconteceu? A gente no conselho começou a comentar sobre o assunto e tal, e foi elaborado, né, os conselheiros elaboraram, falaram assim, gente, o que a gente vai criar aí? Vamos criar uma coisa aí para alertar a comunidade, porque aí uma coisa também que não tem justificativa que você não está entendendo a língua. Porque o pessoal vai falar, tô assistindo televisão, não entendo nada que está passando no noticiário, não tá entendendo. Então vamos escrever uma coisa em português e japonês para você entender. Claro. Né? Então foi criado um logo, né? Que é um logo super colorido, ficou bem colorido, ficou bonito. Vocês podem ver na página do Conselho de Cidadãos tem.
né? Foi feito um logo e foi feito alguns cartazes e alguns pins, né? Aqueles bottoms, né? Que tem... Broche, broche. Os broches. Broche. Tá, broche em português do Brasil. Português de Portugal não pode falar essa palavra. Exatamente. Mas, por quê? A gente não falou de máscara, a gente não falou de álcool gel, nada. A gente colocou assim, stop, pare. Né? Covid-19. Aí em volta tá escrito o quê? Stop, espaço fechado, aglomeração, proximidade. São 3 coisas que você tem que evitar durante a pandemia do Covid. Claro. Né? Você não pode ficar em espaços fechados, você tem que... os ambientes têm que ser bem arejados. Isso né? é uma grande verdade, isso ali. Isso aí, todas as empresas estão tomando cuidado sobre isso, né? Eu faço hemodiálise. Você sabe que quando você dá um espirro, acho que chega a atingir até quase 20 metros, né? Sim. Então você imagina, você tá lá no meio do vagão do trem, né? E você dá um espirro, você pega o cara que tá lá na ponta. E sem contar que aquilo fica, né? Aquilo fica no ar. Exatamente. Então, se você areja, aquilo vai dispersando. Exatamente. Então, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado em ambiente fechado, né? Tem que estar arejado. Se você for pegar o trem, vê se tá frio. Eu sei que tá frio, que é ruim. Mas tem que deixar a janelinha aberta para arejar o espaço. Sim, realmente fica... Eu não sei as outras províncias, mas aqui pro lado de Tóquio, Kanagawa, o trem é muito cheio. Sim. E fica aquele ar quente, sabe? Todo mundo respirando no mesmo ar. Eu me sinto mal pegar trem. Sim. Eu geralmente eu não uso máscara, não usava máscara, né? Isso tô falando antes do Covid, né? Mas eu comecei a pegar uma pira de todo mundo respirando aquele mesmo ar. Não é bom pra saúde, né? Sim. Então eu sempre ia de máscara quando pegava trem pra Tóquio, essas coisas. Sempre usava máscara, né? Então mesmo na época antes do Covid, eu já usava a máscara quando pegava máscara. Então tem que tomar cuidado mesmo, porque é um ambiente perigoso mesmo, né? Pô, a pessoa tá gripada, né? Tá sem máscara, tá no mesmo ambiente, é certeza que você vai pegar alguma coisa, né? E agora também começa a época da influenza, né? Então... então vamos tomar cuidado, pessoal. Vamos tomar cuidado, porque eu tenho certeza, eu sei que não é assim, mas é bom a gente evitar, a gente colaborar, né? Como sempre fizemos aqui. A comunidade nós estamos 30 anos aqui no Japão. Sim. Mais de 30 anos, se a gente for falar real mesmo. Mas nós estamos 30 anos aqui no Japão. Vamos colaborar com o japonesado, né? Porque é para o nosso próprio bem. E também é para os japoneses ver que a gente está também se preocupando com isso. A gente também está participando. A gente também faz parte dessa comunidade geral. Exatamente. Né? Vamos, nessa hora a gente tem que colaborar sempre. Então a gente já está colaborando, não fazendo aglomeração. Né? Lá no mercado, pelo amor de Deus, não fica colado na pessoa. Essa proximidade, né? Me dá uma raiva, Sueli, quando eu tô no mercado, chega uma japonesa e encosta em mim. Eu quero ficar doido da vida. Eu fico irritado com poucas coisas, mas eu não gosto de gente colada em mim, sabe? E no mercado tem espaço para você ficar. Quando você ficar na fila, eu sei que é difícil, muitas vezes a gente esquece. Mas tenha distanciamento social. Não use a máscara no queixo. Sim. Né? A máscara é para proteger a boca e o nariz, não o queixo. Senão seria queixeira que ia usar, né? Não é verdade? Exato. É verdade. Não fale com os outros sem estar com a máscara. Né? Se a gente quer mostrar que nós somos uma pessoa evoluída, vamos começar por aí, respeitando isso, né? Não fiquem em aglomeração, porque eu vou contar o que aconteceu com a pessoa que trabalha onde eu trabalho. Né? Eles estavam num bar. Né? E nesse bar tinham duas pessoas da mesma sessão. Né? E teve uma terceira pessoa que estava nesse bar e pegou o Covid. Sim. Né?
e eles foram pro centro de saúde, diria, né? Aí ele falou quem estava no bar, conseguiram identificar todo mundo. O que acontece aqui no Japão é isso. Exatamente. Então o que aconteceu? Os dois que estavam lá, eles nem estão com Covid, né? Um não sei se está, mas o outro eu sei que com certeza que não está, né? E eles não podem trabalhar por um mês. Sim. Então vamos pensar bem antes de, né? Não tá fácil para ninguém, né? E principalmente em tempos de Covid. Principalmente porque aqui no Japão se descobre onde você pegou, com quem que você pegou, isso aqui descobre Incrível tudo. Isso, Sueli. Incrível, aqui não é? descobre tudo. Aí você que pega porco, põe debaixo do braço. Aqui se descobre tudo. Se descobre tudo. Não faça coisa errada. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Se você tá num lugar que tem uma pessoa que tem Covid, eventualmente vão descobrir quem é você. Pela câmera da rua, né? Porque a pessoa pensa, mas no ambiente não tem câmera, mas na rua tem. Sim. Você passou pela câmera e o cara te identificar, eles vão te achar. Sim. Né? Então, bom mesmo. Brincadeiras à parte, é lógico que eu tô sempre brincando, mas vamos tomar cuidado, né? Vamos colaborar, né? Na hora que tem que colaborar ou não colaborar, né? Vamos fazer a parte da gente como cidadãos, né? Brasileiros que vivem aqui, né? Esses cartazes aí estão espalhados aí pelos restaurantes brasileiros, pelas lojas brasileiras. Importante, que bacana, hein? Foi passado, inclusive na televisão japonesa, foi feita reportagem sobre isso. Interessante. Né? Foi feita reportagem sobre isso. Inclusive, em Guma teve um estabelecimento japonês que viu a reportagem na televisão, entrou em contato lá com o Makuda, lá em Guma, e pediu para colocar os cartazes no micê dele. No local dele. Olha aí que bacana. Entendeu? Né? Provavelmente isso fica positivo para o brasileiro. Sim, exatamente isso. Porque tá mostrando a imagem de que os brasileiros estão colaborando com a Covid, né? Exatamente. Com combate à Covid, né? Exatamente. Então, vamos, por favor, né? Vamos ter consciência. Se você não gosta de usar máscara, não tem problema, né? Não fica perto de ninguém, então. Né? Não fica dentro só de casa. Se não quer usar máscara, fica só dentro de casa. Não... Aí você vai falar assim, mas aquele japonês não usa. Não interessa, o japonês é o japonês, você é você. Exato. Tenha consciência disso. Isso, ele tem que falar assim com esses caras. Talvez alguns vão entender, né? Eu ando sem máscara na rua à noite porque não tem ninguém na rua, né? Quando eu vou fazer minhas caminhadas, né? Até porque o vírus não é aeróbico. Mas... vamos manter distância. Mas você tem a sua máscara no bolso, não tem? Sempre. Na hora que você vai entrar na loja. Inclusive, outro dia eu fui entrar na loja e tava sem a máscara. Eu lembrei, não posso entrar porque tive que ir até em casa, pegar a máscara e voltar. Né? Porque eu não quero ser o cara que... olha o espírito de porco, só podia ser brasileiro, né? Não, já aconteceu, por exemplo, de eu sair de casa e esquecer de colocar máscara, entendeu? Aí eu percebi na rua, né? Falei, caramba, eu tô totalmente desligado, esqueci a máscara. Eu falei, não, eu vou entrar no primeiro Conveniência Store e vou comprar máscara. Então. Então deixa sempre uma máscara. Quem compra de caixa, deixa uma dobradinha no lugar que... depois disso eu aprendi, eu falei, não, tem que deixar sempre uma aqui. Uma reserva, né? Graças a Deus nós estamos no Japão, então qualquer lugar tem uma loja de Hyakuen, vai ter lá um pacotinho com 3 máscaras, né? Ou, se você lembrar, deixa sempre uma máscara dentro de um plastiquinho, deixa dobrada, põe no seu bolso, na sua bolsa. Anda sempre com máscara. Vamos evitar. Hoje em dia a gente tem aquelas que você usa e lava, né? Reutilizável. Eu tenho usado bastante aquela, né? Chega em casa, já lavo. Só não vá usar máscara de crochê, pelo amor de Deus. Né? Só se estiver forrada, né? Não, você viu que pegaram... teve uma socialite no Brasil lá que pegou Covid porque
tava usando máscara de crochê. Máscara de crochê, Eu falei, mas pra que vai usar uma máscara de crochê? Não usa máscara. Você pode usar crochê por fora, mas por dentro ele tem que ter tem um filtro, né? Tem um filtro especial. Então, se sua máscara de crochê, se você gosta tanto de crochê assim e quer usar de crochê, compra aqueles filtros. Tem um filtro que é pra máscara mesmo, e ele funciona como a máscara. Ele é até melhor com a máscara. Se você quer usar de pano, se você puder, né? Usar de pano com esse filtro é melhor também, né? Mas graças a Deus o vírus não é aeróbico, né? Sim, sim. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com o distanciamento social, porque você segura no corredor, no corrimão, desculpa, corredor, segura no corrimão, tem muita probabilidade de você pegar o vírus ali. Por quê? Porque fica... Eu não sei qual o tempo que fica, porque agora estão passando álcool no corrimão, né? Das escadas rolantes, né? Estão tendo esse cuidado. Mas toma cuidado onde você vai pôr a mão, anda sempre com álcool gel, né? Quando entrar na loja, passa o álcool na mão, né? Porque você vai pegar Você vai no mercado, vai pegar no produto, vai deixar ali, não vai... Você pegou na mão e não... Porque todo mundo tem essa mania, né? Vai pegar alguma coisa, eu não quero. Vai olhar, né? Não quero. E põe de volta. Você não sabe se a próxima pessoa, quem que é a próxima pessoa. Então, se você puder, por favor, né? Limpem bem as coisas quando vier do mercado, porque pode acontecer isso que eu acabei de falar. Você uma pessoa que está infectada, pegou a maçã, fala, eu não gostei dessa maçã. Põe de volta. Aí vai você lá, só põe a mão assim na maçã e põe no seu, né? Então tem que tomar esses cuidados mesmo, né? Então parabéns aí pela campanha que vocês estão fazendo, é muito bacana, conscientização do pessoal, né? Estamos fazendo, e porque a gente quer entrosar a comunidade e mostrar, né, que o japonês ele quer trabalhar realmente em prol da comunidade de uma forma geral, né? A gente quer melhorar a visão, né, que o japonês tem do brasileiro aqui. Exatamente. É muito importante pra gente isso. Que nós estamos vendo aqui nesse lugar, né? E a gente quer tanto conseguir, né, mais direitos, mais coisas a nosso favor, e para isso a gente tem que mostrar que a gente merece. Exatamente. Nós estamos aqui com eles, né? Não contra exatamente, eles, né? Exatamente. Então tá bom, Sueli. Valeu, muito obrigado. Deixa o seu jabá aí, né? Sim, pessoal, entre em contato comigo ali no meu Facebook, né? Cantora Sueli Gushi, né? A página Cantora Sueli Gushi, também na minha página pessoal Sueli Gushi, né? Me segue ali no Instagram. E se inscreve no meu canal lá no YouTube, Cantora Sueli Gushi. Legal. Você vai fazer live, Sueli? Então, já estamos programando o último live virtual do ano, né? Estou fazendo a programação provavelmente dia 20 de dezembro, né? Vai ser transmitido pelo Facebook, mas ainda não soltei a divulgação. Mas eu vou ter um no dia 13 de dezembro. Com o pianista Suzuki Atsushi, né? Que esteve comigo na minha última live, né? Ok. E vai ser durante o dia, vai ser no dia 13 de dezembro, a partir da 1h da tarde, num local chamado Strings, na próxima estação de Kichijoji, Tóquio, né? E vai ser quem estiver te ouvindo e não souber, vai na sua página. Vai na minha página que tem lá, entre em contato comigo, qualquer coisa, manda mensagem para mim, eu passo lá a direção certinha, passo todas as informações que precisar, né? E tem que reservar porque a quantidade de pessoas é limitada. Tem essa também, viu? Vocês têm que reservar antes, porque senão não vão ver a Sueli cantando, né? E assim, presencial, os locais estão pedindo para não ter aglomeração, né? Então, por isso a gente está limitando a quantidade de pessoas. E com máscara, né, Sueli?
Com máscara, passando álcool gel, né? Isso aí. Todos os cuidados. A gente que tá cantando com cortina de plástico na frente, né? Com todas essas coisas aí para evitar contágio. Tá certo, tá certíssimo isso daí. Tem mais algum recado? Acompanha aí nosso podcast, né? Pois é. Semana que vem... Os que a gente já fez. Exatamente. Né? Semana que vem tem mais, né? Com certeza. Toda semana a gente vai estar aqui para um bate-papo. Manda aí as suas opiniões, manda aí seus comentários. Vamos fazer uma coisa, Sueli? Sim. Vamos começar a ler os comentários das pessoas? Com certeza. Não é bom? Vamos sim, vamos sim. Exatamente, vamos sim. Né? Eu acho que quem quiser... tem o nosso Facebook, tudo mais, do QK Brasil. Vai lá, deixa os comentários no capítulo. Né, que você tá achando, que você não tá achando, que você quiser falar. Se for pra meter o pau, eu não vou ler mesmo. Né? Eu vou avisar, você que vem pra meter o pau, não vou ler você. Vou te ignorar. Tem uma diferença, né? Meter o pau ou fazer uma crítica construtiva. Exatamente. A gente não é contra críticas construtivas, a gente é contra críticas que só querem coisas negativas. Exatamente. Né? Você que gosta de meter o pau, metedor de pau profissional. Exatamente. Haters, a gente tá dispensando. Aí, entendeu? Tá, você viu que chique isso de haters, hein? Então, você que é um metedor de pau profissional, não adianta que eu não leio. E te bloqueio ainda por cima. Com certeza. Não é verdade, Sueli? Com certeza. Então, se você tem alguma opinião, tem alguma coisa pra falar, por favor, né? Deixa um comentáriozinho, é bom, a gente vai ler, né? Aproveita agora de começo, porque é o seguinte, Sueli, no começo agora, o pessoal que comenta bastante, a gente vai dar sempre preferência para esse pessoal. Sim. Para quem tá acompanhando a gente no começo, né? Então, eu já tenho até um grupo no Telegram também, e a gente vai começar a trazer esse pessoal para junto da gente para fazer essa comunidade, né? Crescer como uma comunidade, né? Sim. Procurar trazer informação legal para as pessoas. Tem você aí, né? Trazer coisas legais só que adicionam na vida das pessoas, né? Então não fica com vergonha, vai lá, dá seu comentáriozinho. Pô, eu achei que se fizesse tal coisa seria bom, né? Sim. Acho que se você puder falar sobre isso é bom, né? Pauta, sugestão de pauta. Vamos falar, né? Alguém que você quer conversar, porque paralelo à conversa que eu tenho com a Sueli toda semana aqui, eu vou ver se eu consigo bater papo com pessoas da comunidade aí. Né? Mas nosso compromisso toda semana aqui vai estar sempre de pé, né? Sim. É isso aí, então, Sueli. Ok, valeu pelo papo hoje, né? Valeu. Tá ótimo. Sempre bom bater papo com você, doutor. Tá legal. Tchau. Este podcast é produzido por QK Brasil Multimídia.